Você já parou para pensar que pode estar vivendo em pecado e nem se deu conta? Não tô falando daqueles pecados óbvios como mentir, roubar ou ferir alguém de propósito. Estou falando daqueles que se escondem nos cantos mais escuros do nosso coração. Aqueles que passam despercebidos, mas que aos poucos vão nos afastando de Deus. Será que você já parou para refletir sobre isso? Será que sem querer você tem permitido que pequenas escolhas, pequenos hábitos, pequenas atitudes se transformem em barreiras entre você e o Senhor? Imagine por um momento que você está caminhando por uma estrada tranquila. O sol está brilhando, o vento está suave e você sente que está tudo bem. Mas de repente, você percebe que está carregando uma mochila pesada nas costas. Aos poucos, essa mochila vai ficando mais e mais pesada. Mas você nem percebe. Você continua caminhando, achando que está tudo sob controle. Até que, em algum momento, você não aguenta mais o peso e cai. Agora pense, será que você não está carregando uma mochila cheia de pecados que nem percebeu que estavam lá? Vamos refletir juntos sobre isso. Quantas vezes nós, sem querer, permitimos que pequenas coisas entrem em nossas vidas e aos poucos vão nos afastando de Deus? Coisas que, como a falta de perdão, a inveja, a preguiça espiritual, a indiferença com o próximo, ou até mesmo aquele orgulho que a gente nem percebe que tem. Será que você parou para pensar que essas coisas podem ser pecados que estão pesando na sua vida espiritual? E você, já se sentiu assim? Já parou para pensar se está vivendo em pecado e nem sabe? Compartilhe nos comentários como você tem lidado com isso. E se quiser se aprofundar mais no tema, deixe na descrição links para estudos bíblicos que vão ajudar você a fortalecer sua fé e identificar aquelas áreas da sua vida que precisam de mudança. Agora vamos mergulhar um pouco mais a fundo nesse tema. Vamos pensar em Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que amava o Senhor, que escrevia salmos lindos, que buscava a presença de Deus. Mas mesmo assim, ele caiu em pecado. Você se lembra da história? Davi viu Batseba, uma mulher casada, e cobiçou ela. Ele permitiu que aquele desejo errado entrasse no seu coração. E aos poucos, aquilo foi crescendo até que ele cometeu adultério. E depois, para tentar encobrir o pecado, ele mandou matar o marido dela, Urias. Davi, um homem que amava a Deus, caiu em pecado. E o mais impressionante é que, por um tempo, ele nem percebeu o que estava acontecendo. Ele estava tão envolvido naquela situação que não conseguia ver o quanto estava errado. Foi só quando o profeta Natã veio e contou aquela parábola sobre o cordeirinho que Davi caiu em si e percebeu o que tinha feito. Ele entendeu que tinha pecado contra Deus. Então ele escreveu o Salmo 51, onde ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora pense comigo. Se Davi, um homem tão próximo de Deus, caiu em pecado e nem percebeu, será que isso não pode acontecer com a gente também? Será que não estamos, sem querer, permitindo que pequenos pecados entrem em nossas vidas e nos afastem de Deus? Vamos pensar em alguns exemplos práticos. Quantas vezes nós deixamos de perdoar alguém e achamos que isso não é um problema? Quantas vezes nós falamos mal dos outros, espalhando fofocas, e achamos que isso é normal? Quantas vezes nós deixamos de ajudar alguém que precisa e justificamos dizendo que estamos ocupados demais ou não temos tempo? Será que essas coisas não são pecados que estão nos carregando sem perceber? E o que dizer da nossa vida de oração? Quantas vezes nós deixamos de orar, de buscar a Deus, de ler a Bíblia e achamos que isso não vai fazer diferença? Será que a negligência espiritual não é um pecado que estamos cometendo sem perceber? A Bíblia diz em Hebreus 12, verso 1: Portanto, também nós, visto que temos à nossa volta tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você percebeu a palavra peso aqui? O pecado é um peso que nos impede de correr a carreira que Deus preparou para nós. E muitas vezes nós nem percebemos que estamos carregando esse peso. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos dá a oportunidade de reconhecer nossos pecados, de nos arrependermos e de voltarmos para Ele. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça.
Deus está sempre pronto para nos perdoar, para nos limpar, para nos restaurar. Mas para isso, precisamos reconhecer nossos pecados e confessá-los a Ele. Já parou para pensar em quais pecados podem estar escondidos na sua vida? Será que você tem permitido que pequenas coisas entrem e pesem na sua caminhada com Deus? Será que você tem negligenciado sua vida espiritual, sua comunhão com o Senhor, sua relação com as pessoas ao seu redor? Vamos fazer uma pausa, uma pequena pausa aqui. Pense nisso por um momento. Feche os olhos e peça a Deus que mostre a você se há algum pecado que você tem carregado sem perceber. Peça a Ele que revele aquelas áreas da sua vida que precisam de mudança, de arrependimento, de restauração. Vou te dar esse momento. Pausa o vídeo agora e conversa com Deus. Agora vamos pensar em como nós podemos mudar isso. Como podemos nos livrar desses pecados que pesam em nossas vidas. A primeira coisa é reconhecer. Reconhecer que somos errados. Precisamos de Deus, que precisamos da sua misericórdia. A segunda coisa é confessar. Confessar nossos pecados a Deus, pedir perdão e também, se for o caso, pedir perdão às pessoas que nós ferimos. E a terceira coisa é mudar. Mudar de atitude, mudar de comportamento, buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Em Romanos 12, verso 2 está escrito: Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer nos transformar, quer nos renovar, quer nos ajudar a viver uma vida que agrada a Ele. Mas, para isso, precisamos estar dispostos a mudar, a nos desfazer daquilo que nos afasta dele. E você, está disposto a fazer isso? Está disposto a reconhecer seus pecados, a confessá-los a Deus e a mudar de vida? Está disposto a se desfazer daquilo que tem pesado na sua caminhada com o Senhor? Hoje, Deus está te chamando para uma vida de liberdade, de comunhão, de intimidade com Ele. Ele quer te ajudar a se livrar desses pecados que você nem percebe que está carregando. Ele quer te ajudar a viver uma vida plena, cheia de sua presença, de sua graça, do seu amor. Então, que tal começar hoje, agora? Que tal por um momento olhar para a sua vida e pedir a Deus que te mostre o que precisa mudar? Que tal confessar seus pecados a Ele, pedir perdão e começar uma nova jornada, livre dos pesos que te impedem de correr a carreira que Ele preparou para você? Deixe nos comentários como você vai aplicar essa mensagem na sua vida. Compartilhe com a gente, comigo, o que Deus tem falado ao seu coração. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos devocionais. Se esse devocional falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos devocionais todos os dias. Até o próximo devocional.